Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um episódio do Zup Decodifica. Meu nome é Rafael Ponte, sou um homem branco, de cabelos curtos e escuros, olhos escuros, estou usando um óculos de grau, vestindo uma jaqueta azul com verde do Super Mario Bros. E ao fundo, uma parede de tijolinhos que minha esposa levantou. E agora com vocês, mais um conteúdo da nossa trilha de gRPC. Espero que gostem. Valeu! E no vídeo de hoje vamos aprender como podemos criar um cliente Micronaut para consumir um serviço, um endpoint gRPC. Se você lembra no vídeo anterior, nós criamos um serviço, um endpoint gRPC bem simples, feito em Micronaut. A ideia era calcular o preço, o valor de um frete. Então, se você lembra bem, nós utilizamos a ferramenta Bloom RPC para consumir o nosso serviço que calcula frete. Quem não lembra, o Bloom RPC ele é um cliente de gRPC. Ele se assemelha muito ao Postman ou ao Insomnia, que consomem serviços REST. Só que aqui consumimos serviços de gRPC. Então, como o nosso serviço do vídeo anterior já está rodando, eu fui aqui e adicionei o arquivo protofile do nosso serviço. E ele tem um endpoint chamado calcula frete que recebe o CEP. Vou entrar com o meu CEP. 60 760 000. Se eu submeter, a requisição dá OK. Toda vida que eu submeto, eu recebo um valor de frete diferenciado, pois é um número randômico somente para a casa de teste. Percebam que aqui nós consumimos o serviço de RPC através de uma ferramenta, o Bloom RPC. Mas o que queremos, na verdade, no mundo de sistemas distribuídos, é implementar uma aplicação, no nosso caso, utilizando o Micronaut, para consumir esse serviço de RPC. E a maneira mais simples é criando uma aplicação através do site Micronaut Launch. Aqui no site Micronaut Launch, a gente vai lá e cria uma aplicação de gRPC. Selecionamos a última versão estável, o Java 11, a linguagem de Kotlin, Gradle, utilizamos o Basic Package como br.com.zub.edu e vamos criar uma aplicação para consumir o serviço de frete. Nesse caso, vou criar a aplicação Frets REST. Por quê? Porque nesse mundo de serviços e microserviços é muito comum que um serviço REST que interfaceia os dados com o usuário, eles consuma serviços dentro da nossa rede. Esses serviços muitas vezes criados através de gRPC. Então, para nossa simplicidade, vamos fazer isso. Vou gerar um projeto, vou baixar e em seguida vou importá-lo na nossa IDE IntelliJ. Tudo bem? Assim que você importa esse projeto na sua IDE e ele faz todo o build, a compilação e baixa as dependências, você tem uma imagem mais ou menos assim. E você vai perceber que junto com o projeto de RPC que você gerou no site do Micronaut Launch, ele já traz o arquivo protobuf de exemplo. Só que não queremos um arquivo de exemplo, não é? Nós queremos consumir um serviço que foi criado por outro time ou mesmo por nós. E para isso precisamos do arquivo protofile, protobuf desse serviço. Uma maneira comum é solicitar ao outro time esse arquivo que disponibilize para a gente. Ou o próprio time pode, através do arquivo, gerar todos os stubs, as classes que vamos utilizar e assim distribuir através de um jar. Nesse caso, por simplicidade, vamos pegar diretamente o arquivo .protofile. Tá ok? Como eu tenho um projeto na minha máquina, eu dou um Ctrl+C, em seguida dou um Ctrl+V e copio o arquivo aqui para o nosso projeto. Aproveito e deleto o arquivo de exemplo, pois não precisamos dele. Tudo bem? Show de bola! O próximo passo, dado que eu tenho um arquivo protofile, o protobuf do nosso serviço, que calcula frete, é gerar as classes de stub, É justamente esse o poder do gRPC. Dado um arquivo de linguagem .proto, que é o nosso protobuf, eu consigo gerar os artefatos necessários para disponibilizar um serviço ou mesmo consumir um serviço gRPC. Nesse caso, basta com que a gente rode o build aqui do nosso projeto. Então, vou colocar o build e isso pode demorar um pouco. Geralmente, a primeira vez que damos o build no projeto, ele acaba sendo um pouco bem mais demorado. Principalmente se você carrega muitos programas e aplicativos na sua máquina. Então, um pouco de paciência é necessário nesse momento. E vou lá
criou todos os nossos artefatos, os nossos stubs. Se a gente olhar aqui o diretório build, né, que é o diretório onde as classes dos artefatos são gerados, você vai observar que no diretório class Java tem todo o nosso stub, nossas classes de stub, né? E para saber qual é a nossa classe principal, basta pegar o nome do serviço e adicionar o sufixo gRPC no final, ou seja, seria essa classe gRPC. E para poder consumir esse serviço, nós precisamos utilizar exatamente uma instância desse objeto, dessa classe chamada thread-service blocking stub. Tudo bem? Para isso, trabalhando com o Micronaut, nós precisamos criar essa classe. E uma boa maneira de fazer isso é através do conceito de fábrica, tá? Do Micronaut. Então, vamos criar uma classe, Kotlin, chamar a classe de grpc client factory. Tudo bem? Dado que eu criei a classe, ela precisa de um método para criar o nosso stub e jogar esse stub no contexto do Micronaut. Uma maneira simples é criar esse método e retornar aquele nossa classe de stub. Para isso, vou chamar o nosso método aqui de threads client stub. Tudo bem? E ele tem que retornar aquela nossa classe chamada de threads service grpc. Lembrando que é o nome do nosso serviço, do nosso arquivo .proton, com o sufixo grpc, .new blocking stub. Tranquilo? A IDE vai reclamar que nós não temos o retorno, então utilizamos os atalhos da IDE para criar aqui o retorno, que é um thread service blocking stub. Tudo bem? Junto a isso, eu preciso também agora passar um objeto do tipo channel para o nosso new blocking stub. Então, eu vou criar esse objeto channel e vou criar ele aqui para a gente. Esse objeto ele tem que ser do tipo managed channel, tá ok? E para criar ele, eu posso utilizar o managed channel builder. E ele tem um conjunto de métodos, como por exemplo, for address, que eu coloco o endereço localhost, a porta 551, que é a porta do nosso serviço. Posso adicionar outras configurações, como por exemplo, use plaintext. Por quê? Porque como estamos testando nossa aplicação em um ambiente local, uma máquina local, nós não estamos utilizando uma conexão SSL, uma conexão segura. Então, todo o tráfego ocorre via HTTP em forma textual. Por último, se quiser, podemos adicionar o max retry attempt, que é o número máximo de tentativas. Vou botar 10 como, por exemplo, e chamar aqui o builder. Ok? Essa classe é um builder para criar um managed channel. Pronto. Agora, isso é uma classe comum, né? Uma classe Kotlin comum. O que eu tenho que fazer é dar dicas para ela para que o Micronaut, o framework Micronaut, entenda que ela é uma fábrica. A primeira coisa é anotar ela com a anotação @factory. Em seguida, esse aqui é um método de fábrica que o Micronaut vai chamar toda vida que pedimos para que ele injete essa nossa stub aqui, service blocking stub. Para isso, podemos anotar com @bin. O @bin, por padrão, ele define que esse método vai ser invocado toda vida que eu vou injetar um thread service. O bin usa o escopo padrão prototype. Se você quiser mudar o escopo, você pode, por exemplo, colocar um singleton aqui. Tranquilo? Como o singleton acaba sendo redundante, eu não preciso do bin. Então, somente @singleton é suficiente. Repare que nós criamos um channel diretamente aqui, manualmente. E toda vida que nós criamos um objeto, um recurso caro, porque o channel ele é uma abstração em cima dos detalhes de conexão, pool de conexão, configuração de segurança, tentativas de retries, políticas de retry e tudo mais, ele é um objeto caro, e se eu crio ele, quer dizer que em algum momento eu, desenvolvedor, também sou responsável por destruí-lo, né? Por fechá-lo. E eu, como desenvolvedor, eu não quero essa responsabilidade. Justamente frameworks como Micronaut, Spring, que são frameworks de inversão de controle e injeção de dependência, eles tomam essa responsabilidade para eles. Então isso quer dizer que, em vez de eu gerar esse channel manualmente, eu posso recebê-lo aqui via método. Tudo bem? Só que quem é que vai injetar? É o Micronaut. E eu tenho que dizer para o Micronaut que ele precisa injetar esse channel aqui. Então eu vou usar a notação grpc channel e junto a ela eu passo aqui o localhost
50051. A partir de agora, eu não preciso mais fazer esse código na mão e ele fica bem mais simples. Consegue perceber? Isso aqui é suficiente para ter um cliente gRPC. Mas, Rafael, onde é que estão as outras configurações com relação ao tipo, se eu vou utilizar uma comunicação via texto ou a comunicação segura com SSL e um número máximo de tentativas e qualquer outro detalhe dessa conexão ou desse pool de conexões? Pronto. Para isso, nós podemos configurar declarativamente no application YAML. Viemos aqui e colocamos a propriedade gRPC, client, e colocamos, por exemplo, plain text true, max retry attempt, e colocamos 10. Ou seja, toda vida que o Micronaut for injetar um channel, ele vai pegar aquela configuração padrão aqui do application YAML. Outra maneira, que na verdade é até uma boa prática, é criarmos channels específicos para cada caso de uso, cada cenário que nós utilizamos nos clientes gRPC. Por exemplo, nesse caso eu vou chamar que o nosso cliente é o de frets, e vou adicionar essa mesma configuração aqui. Junto a isso, eu venho aqui no meu Client Factory e digo agora que eu não passo o endereço, mas sim aquele apelido frets. Mas onde é que está o endereço que esse meu Managed Channel vai conectar? Eu venho aqui e adiciono mais uma propriedade, channel, e digo que é localhost, 50051. Pronto. Utilizar channels específicos é uma boa prática, pois assim fica claro qual é a configuração de cada um em cada cenário, em cada contexto. Tudo bem? Com isso, temos o nosso cliente, nosso stub, que é criado e colocado no contexto do Micronaut. O próximo passo agora é injetar esse stub em algum lugar e executar a chamada ao método create, ao método calcula_fret. Para isso, eu vou criar um controller. Afinal, esse é um projeto frets REST, como eu disse. Então, vamos criar aqui Kotlin class, vou chamar de calculadora de fretes controller. Por se tratar de um controller, eu anoto ele com @controller. Em seguida, eu vou criar uma função calcula, que recebe um CEP do tipo string e retorna um objeto fret response. Esse objeto eu vou criar aqui a classe dentro do nosso contexto. Tudo bem? Eu vou informar que ele é um data class e que, por padrão, ele recebe um val CEP do tipo string e um val valor do tipo double. Muito bom. O próximo passo agora é informar que esse método ele vai ser acessado via get e que o endereço de memória dele, o endereço na API REST dele vai ser /API/frets e que o CEP vai ser informado via um parâmetro da URL, que no nosso caso utilizamos o query value. Tudo bem? Por fim, precisamos agora aqui dentro criar a nossa chamada gRPC. Então, aqui no meu controle, no construtor, eu vou injetar vol gRPC client, fretes gRPC, fretes blocking stub. Aproveito e coloco a anotação, @inject para indicar ao Micronaut que queremos injetar aqui esse objeto. Agora sim podemos utilizar o nosso gRPC client para consumir nosso serviço gRPC. Para isso, gRPC.calculaFret, e ele precisa de um request.
esse request, nós criamos aqui com a ajuda da IDE. Como eu sei que é um objeto tipo calcula thread request, eu utilizo o builder dos stubs, das mensagens, para criá-lo. .set cep, passo o cep e chamo o método build. Legal. Também recebo um response aqui. Val response. E retorno o meu thread response esperto aqui, que recebe um cep, que vem do response.cep, e o valor que vem do response.valor. Pronto. Isso é suficiente. Dado que vamos receber uma requisição do tipo GET, HTTP do tipo GET, na URI API threads, nós vamos consumir o serviço REST e vamos responder com o CEP e o valor calculado. Bem simples, não é? Mas antes de a gente executar esse microserviço, temos que fazer mais uma pequena configuração. A pequena configuração que devemos fazer é no arquivo build.gradle. Porque, por padrão, ao levantar o servidor, o Gradle vai tentar levantar o servidor gRPC. E não queremos o servidor gRPC na porta 551. Queremos o nosso servidor web na porta 8080, já que isso é um microserviço do tipo REST. Então, aqui colocamos runtime e aí informamos que queremos que o Micronaut utilize o servidor NET HTTP Server. Fora isso, precisamos remover a dependência do servidor gRPC, que no caso é a Micronaut gRPC Runtime, e substituí-la pelo gRPC Client Runtime, já que queremos apenas trabalhar com o gRPC no modo client. Feito isso, salvamos, rebuildamos o projeto aqui, não podemos esquecer, isso leva algum tempinho, e pronto. Abrimos então agora o application e executamos o nosso microserviço Fast REST, que deve levantar um servidor HTTP na porta 8080. Vamos ver? Pronto. Vou copiar o endereço aqui. Ajuda. Pronto. E vou testar agora esse meu controller aqui no endpoint API Threads. Para isso, eu poderia usar o Postman ou Insomnia ou qualquer outro cliente HTTP ou REST. Mas, por simplicidade, eu vou utilizar o bom e velho comando curl aqui do terminal. Então, curl http localhost 8080 /api threads e passo o parâmetro CEP com o CEP 61.760-00. Quando eu submeter esse URL, que vai ser do tipo GET, por padrão, ele vai bater no nosso endpoint REST, que por sua vez vai consumir o serviço gRPC e vai nos retornar um payload JSON com o CEP e o valor do frete. Ok? E deu certo. Se eu executar novamente, reparem que o JSON veio bonitinho aqui. Eu vou executar novamente e devo receber um novo valor, já que trabalhamos com o valor randômico. Ótimo, funcionou. Percebem como é fácil criar um cliente gRPC com Micronaut? Basta apenas algumas configurações e alguns setups e você pode consumir qualquer servidor de gRPC. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, clicar no gostei e se inscrever no canal para mais conteúdos. Valeu!